em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Bom sábado a todos. Eu convido aquele que pudesse orar com uma oração aos Deus. Senhor, Pai do céu, gratos somos a Deus porque voltamos na tua casa. Amém, Senhor. Gratos somos porque podemos sentir teu abraço mais perto Amém. e ouvir a tua palavra mais perto. Amém, Senhor. Pai, obrigado porque nos protegeu durante todo esse tempo. Nos conduziu pelas lives, nos conduziu pelos cultos online e de uma forma especial por cada um no seu tempo, Deus. Amém. Sabemos, ó Deus, que muitos irmãos descansou pelo Senhor, mas temos a certeza da ressurreição pela causa e poder de Jesus. Amém, Senhor. Nos pastor Gideão, tanto o Senhor tem usado eles nos programas, Amém. nos poderosamente mais uma vez. Amém, E Senhor. seu Santo Espírito, ó Deus, movimente aqui, nesse lugar, como também nos lares, nos teus filhos. Amém. E que a mensagem venha a nos fortalecer e nos reavivar. Amém, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, com um projeto amigo de oração. Cada filho teu tem amigos, ó Deus, que o seu Santo Espírito o proporcione, lembre-nos, coloque no coração de cada um dos seus amigos, que o Senhor quer ter também com ele. E que esses amigos, ó Deus, venham fazer parte do grande povo que um dia nós reunimos no céu e na cama celestial. Amém. Pedimos humildemente também, ó Pai, que nos use e que nos proteja, mas também, ó Pai, que nos perdoe, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. É um dia histórico aqui para a nossa Igreja Central de Mojimirim. Nós saudamos os irmãos. Estamos ao vivo também pela página do Facebook, a página da Igreja Central aqui de Mojimirim. Saudamos aos irmãos também que estão conosco online, aqueles que estão chegando a participar do nosso culto. Hoje um dia diferente, mas um dia para nós agradecermos pelo Deus que tem e em quem confiamos. Apenas algumas informações relevantes para nós e para quem está nos ouvindo de casa. Nós reiniciamos as atividades nas igrejas de Mojimirim. Às 9 horas tivemos o culto presencial na igreja do Jardim Silvânia e ao mesmo tempo tivemos a escola sabatina distrital, dirigida pela Vivian, pelo irmão Pedro e convidados. E a partir desse sábado, enquanto Deus assim nos permitir, nós estaremos sempre aqui às 11 horas no culto presencial, transmitido pelo Facebook. Assim
é o chamado novo normal, por enquanto. Que Deus possa nos abençoar. E hoje estamos também com um drive-thru solidário, então você pode trazer também os alimentos que você tem para repartir com os amados. Estamos aqui até o meio-dia, aqui na Igreja Central. Sua doação é bem-vinda, que Deus o abençoe também. As outras igrejas aqui de Mojimirim estão também se adaptando, e no próximo sábado já teremos o culto na Vila Dias, presencial, e assim nós vamos vivenciando esses momentos difíceis, mas ao mesmo tempo crendo em Deus, que Ele tem um propósito para a nossa vida. E eu quero convidar você que tem a sua Bíblia para abri-la na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Na versão da minha Bíblia, eu leio as seguintes palavras: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu isso há muito tempo atrás, mas ele tem uma mensagem especial para transmitir para o meu e para o seu coração nesta manhã. Falando um pouquinho de geografia, você sabe qual é o rio mais largo que existe no mundo? Em comprimento, alguém já diria, é o rio Amazonas. Ou quem sabe alguém lembraria do rio Nilo, também na África, um rio importante. Ou quem sabe Mississippi, nos Estados Unidos, outro rio também que percorre boa parte daquele grande país. Mas eu quero dizer a vocês que existe um rio que é muito mais largo. Não sei se você já ouviu falar dele, é o rio Quendera. Ouviu falar do rio Quendera? Esse rio é difícil de atravessá-lo. E muitos estão à margem do rio Quendera, tentando encontrar algo que os transporte para o outro lado da margem, para uma terra. É a terra da vida boa. Já ouviu falar da terra da vida boa? Quem não quer uma vida boa? Alguns inclusive dizem, eu quero um vidão, né? Quem que não quer? E assim, milhares, milhões de pessoas estão ali à margem do rio Quendera para, quem sabe, tentar alguma coisa para ir e chegar então a este outro lado, né? O lado do vidão. É apenas uma analogia para você entender melhor, porque muitas pessoas, eles já conhecem, o rio Quendera quem dera eu fosse mais magro, né? E então eu seria feliz. Ou quem sabe eu fosse mais rico, se eu fosse mais rico, se eu tivesse mais dinheiro, então eu seria feliz. Se você pensa assim, você está à margem do rio Quendera. Quem dera, né, que eu fosse mais inteligente, quem dera que eu tivesse filhos, ou quem já tem os filhos, né, com 30, 34 anos dentro de casa, diz, quem dera que os meus filhos criassem juízo, arrumassem um trabalho, né? Assim os recursos seriam melhor administrados. Cada um tem um quem dera, alguns têm vários quem dera, né? Os adolescentes dizem, quem dera eu não tivesse cravos e espinhas. Assim, sempre há alguma coisa que nós buscamos, que nós queremos. Quem sabe um novo emprego, quem sabe uma nova formação. O rio Quendera sempre atrai muitas pessoas às suas margens, porque todos querem alguma coisa, ou querem alguém que está sempre do outro lado deste rio, que é muito largo mesmo. E você está à beira do rio Quendera? Qual é o seu sonho? Ou qual é aquilo que o motiva? O que para você é ser feliz? É ter uma vida boa? O apóstolo Paulo, ele estava exatamente dizendo para que nós pensemos
para que nós reflitamos sobre ansiedade, preocupação, desejo de ter coisas, desejo de alcançar objetivos. E ele então diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é um problema, inclusive, dos nossos dias. A ansiedade muitas vezes leva à depressão, que é uma das doenças que existe em todo o nosso planeta e cada vez cresce mais. Mas a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele então complementa: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Quando eu vivencio isso, o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Como podemos ter paz? Como podemos encarar os nossos desafios, as nossas preocupações? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos ali o segredo da felicidade. Acontece que existem as circunstâncias e as atitudes. A vida boa começa não quando as circunstâncias mudam, o tal do quem dera. A nossa vida não pode estar baseada em uma mudança para que eu seja feliz, para que eu encontre a terra da vida boa ou do vidão. Eu, na verdade, preciso ter uma visão diferente, eu preciso ter uma atitude em relação à vida diferente, para que então eu possa usar esse antídoto contra as preocupações e contra a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele inseriu nesses versos algumas coisas que podem nos ajudar. Diz aqui: as vossas orações ou petições. Então devemos colocar tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que para nós é importante, nas mãos de Deus. Então peça a Deus. Quando nós pedimos a Deus, nós estamos ao mesmo tempo permitindo que a vontade dele seja feita. Então é assim que nós podemos encarar os problemas, as dificuldades, certos de que nós teremos sempre o melhor. Ele diz ainda aqui, oração e súplica, 3 coisas que aparentemente são iguais, né? Porque quando a gente ora, a gente pede, e quando a gente está em comunhão com Deus, de alguma maneira Deus reconhece as nossas necessidades. Então, tudo se resume ao quê? A nós estarmos em comunhão com Deus. Nós precisamos mesmo antes que nós peçamos. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos a condição de então entender o 4º item que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto: ações de graças. Ações de graças nada mais é do que gratidão. E não combinado, né, Raquel? Nós cantamos sobre gratidão quando chegamos aqui à igreja, né? Como agradecer? Como nós podemos agradecer? Quando nós deixamos os quem dera de lado e colocamos a Deus como prioridade em nossa vida. Quando nós deixamos de buscar as coisas desse mundo e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então, entendemos que a maior de todas as virtudes é a gratidão. Nós precisamos ser gratos. Gratos a quem? Gratos a Deus. Por isso que nós devemos sempre ter em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, ações de graça. Ações de graça é nada mais, nada menos do que manifestar gratidão. Estudos mostram que as pessoas que são agradecidas no seu dia a dia são pessoas menos estressadas, são pessoas que têm uma visão positiva e demonstram menos inveja, menos materialismo e menos egocentrismo. Então, gratidão não combina com eu em primeiro lugar, ou os meus interesses em primeiro lugar. E é isso que a gente, comparando com o que Jesus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
nos ajudam a colocar a nossa vida no devido parâmetro, o parâmetro em que eu sou filho de Deus e eu confio de que o que eu preciso, Deus vai prover. Ele é o divino provedor. A terapia de Deus contra a ansiedade e a preocupação tem uma dose pesada, uma dose forte de gratidão, né? Ações de graças. Quando nós agradecemos a Deus, nós esquecemos das nossas preocupações. A gratidão nos tira da beira do rio quem dera e nos leva ao vale fértil do já. Já que Deus me abençoou, já que Deus me deu isso, já que Deus me deu aquilo, eu então só posso glorificar o nome de Deus. E quantos motivos nós não temos para agradecer? Você já pensou? Inclusive o fato de estarmos aqui presencialmente na casa de Deus. Isso significa que nós estamos saudáveis. Isso significa de que Deus está nos protegendo. E eu falo também aos irmãos que não podem estar aqui porque estão na idade que se chama a idade de maior risco, ou até mesmo os nossos filhos, que também estão proibidos de estar na casa de Deus em virtude da pandemia. Tudo isso nos leva a reconhecer que nós temos muitos motivos para ser grato a Deus. E onde está a gratidão, a preocupação, essa inquietação que muitas vezes toma conta de nós, vai embora. Porque as duas coisas não podem coexistir. Onde eu reconheço a presença de Deus na minha vida, as preocupações, elas dão um jeitinho de sair fora. Quero contar a vocês uma história verdadeira de um senhor chamado Juca. Juca, casado com Geni. Os dois pensaram e fizeram muitos planos para os dias da sua aposentadoria. Pensavam em viajar, pensavam em um tempo mais tranquilo, onde não teriam as pressões da vida, e chegou finalmente o dia, o ano em que Juca finalmente deixou as suas atividades e ele agora estava aposentado. Então, agora era o momento de viver aquilo que sonharam, aquilo que se prepararam, inclusive financeiramente para isso. Mas, nesse mesmo ano, Geni, a esposa do Juca, os dois na faixa aí de 80 anos, descobriram o quê? Eles agora estavam com 80 anos, quando eu estou contando a história para vocês, mas eles descobriram bem antes, quando começou a aposentadoria, né? Que geralmente é por volta de 65 anos. Né? Eles descobriram no primeiro ano, Geni, pelos sintomas e tudo mais, ela estava com o mal de Parkinson. E quem sabe o que essa doença faz, sabe que é terrível. Né? O mal de Parkinson, quando alcança uma pessoa, vai devagarzinho travando a pessoa, impedindo que a pessoa possa ter uma vida normal. E agora, ao invés de viajarem, passearem e curtirem, entre aspas, a vida, agora de um médico para o outro, de um hospital para o outro, medicações e mais medicações, e gradativamente Geni foi ficando pior, e agora Juca era o seu enfermeiro, o seu ajudante, para tudo que ela precisava, Juca estava ali. As pessoas que tinham proximidade percebiam alguma coisa impressionante nos dois, era a falta de reclamação. Ninguém nunca ouvia Juca reclamando porque tinha que ficar em casa, porque não podia viajar, porque os seus sonhos de aposentadoria tinham sido deixados de lado em virtude da doença da esposa. Geni não reclamava das dores, e isso chamava a atenção das pessoas. Até que um amigo resolveu perguntar: Juca, por que vocês estão enfrentando esse problema, né, os dois? Eu não o vejo reclamando, nem a sua esposa reclamando. Qual é o motivo? Como que vocês conseguem? E Juca então olhou para o amigo e disse: olha, nós realmente tínhamos muitos sonhos, tínhamos muitos planos, mas tem um segredinho.
E o segredinho é que todas as manhãs, eu e a minha esposa, a Geni, nós cantamos um hino. Nós cantamos um hino a Deus. E é interessante, Juca falando, né, que minha esposa sempre pede o mesmo hino. Sempre pede o mesmo hino. Aí, claro, o interlocutor ficou curioso. Que hino é esse, Juca? E ele falou, é o 244 do nosso hinário. Você sabe qual é o hino 244 do nosso hinário? Ele tem por título, Conta as Bênçãos. E ali diz, né, conta as bênçãos. Contar as bênçãos é reconhecer a presença de Deus na nossa vida todos os dias. E então Juca diz, e você sabe que todos os dias nós cantamos esse mesmo hino? Porque quando eu pergunto para a Geni, que hino que nós vamos cantar? Ela diz, o mesmo hino, conta as bênçãos. E nós não estamos aqui com o nosso som em condições, né? Senão nós cantaríamos nesse momento este hino, conta as bênçãos. Nem todo mundo tem hinário, mas conta as bênçãos significa reconhecimento diário do que Deus tem feito em nossa vida, das bênçãos que Ele tem nos concedido. E Juca encerrou aquele diálogo dizendo assim, e todos os dias nós continuamos contando as bênçãos. Amém. E você, querido irmão, querido amigo que me ouve também através do Facebook, você tem motivos para agradecer a Deus nesta manhã de sábado? Quais são os seus motivos? Cada um tem motivos diferentes, com certeza. Eu tenho os meus motivos, você tem os seus motivos, mas todos nós temos muitos motivos para sermos agradecidos ao nosso Deus. E quando nós agradecemos, o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que nós não podemos entender, guarda o nosso coração e guarda a nossa mente, nos protege dos perigos, dos males. O que nos protege? O nosso Deus, o nosso Cristo, né? Nós precisamos nos concentrar mais no que nós temos do que naquilo que nós não temos. Talvez esse seja um dos segredos para não ficarmos à beira do rio quem dera, e sim entrarmos no vale fértil do já que Deus nos deu tantas bênçãos, e sermos agradecidos. Interessante que nesse mesmo capítulo de Filipenses, no versículo 11, Filipenses 4, verso 11, Paulo diz essas palavras que complementam os pensamentos que estamos aqui raciocinando juntos nessa manhã. Verso 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Nós conhecemos muito bem esse texto e conhecemos de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para eu viver isso na prática, eu preciso, como o apóstolo Paulo, aprender o segredo de viver contente em qualquer situação. É como se o apóstolo Paulo chegasse nessa manhã e ele disse: olha, é um segredo, mas ele é tão bom que eu vou compartilhar com todos vocês, né? O segredo para você não ficar parado às margens do rio quem dera, para você entrar no vale fértil do reconhecimento das bênçãos de Deus, é você mudar a sua prioridade, mudar a sua visão, porque neste mundo nós temos as nossas prioridades, e quem não os tem? Alguns desejam conquistar algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas querem ter mais recursos. É legítimo, mas eu não posso me prender a isso como prioridade na minha vida. Muitos querem uma formação melhor, querem uma faculdade, mestrado, doutorado. Tudo isso é muito importante, mas esse não pode ser o meu foco, a minha prioridade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos nesse mundo em
nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, e estamos por alguns anos. Agora de manhã, quando eu estava dirigindo essa mesma mensagem ali para os irmãos da nossa outra igreja, aqui em Mojimirim, né? Igreja do Jardim Silvânia, nós relembramos que só nessas últimas semanas, nós perdemos 3 irmãos queridos, e temos 2 pessoas que estão no hospital com o Covid. Como que nós podemos agradecer, mesmo diante de perdas irreparáveis? Como podemos agradecer? O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente e a reconhecer as bênçãos de Deus em qualquer situação. Às vezes, mas o apóstolo Paulo estava, como dizem os jovens, né, estava de boa. Não, o apóstolo Paulo não estava de boa. O apóstolo Paulo estava aprisionado. Ao invés de estar na casa dele, ele estava numa cela. Por que ele estava numa cela? Porque ele pregava a esperança de que um dia Jesus voltaria a esse mundo para buscar aqueles que fossem fiéis. O apóstolo Paulo não estava com a sua família, ele estava com um guarda ao seu lado, né? Ele estava acorrentado com um guarda. Ao invés de ele tinha uma roupa de presidiário. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso é uma lição para você e para mim. Você tem problemas, eu tenho problemas, nós temos problemas, mas nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. Amém. Nós temos um Deus que quer nos ajudar, que quer nos abençoar. O que nós precisamos? Confiar, depor os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos desse Deus maravilhoso, o Deus que criou o céu, o mar, a terra e todo o universo. Esse Deus, Ele, em todas as coisas, vai nos fortalecer diante das circunstâncias da vida. É como se Paulo dissesse nessa manhã para você e para mim: ouça com atenção, eu tenho um segredo para compartilhar com você. E o segredo para você viver contente, para você sair da margem do rio quem dera, para você entrar numa vida de gratidão a Deus, é você mudar a sua perspectiva, mudar o seu foco, mudar a sua prioridade. A nossa prioridade deve ser aquilo que mais é importante para nós. Por isso que o próprio nome diz prioridade. Se a nossa prioridade é ser salvos e ir viver com o nosso Cristo, de acordo com o que Ele prometeu, nada e ninguém pode interferir nesse nosso relacionamento com Deus. Não caia no ciclo do materialismo. O ciclo do materialismo é muito fácil de entender. Se alguém veio a pé para a igreja hoje, ele, quem sabe no caminho, podia dizer: mas o sol está tão quente, né? Se eu fosse mais rápido, eu chegaria rapidinho na igreja. Se eu tivesse uma bicicleta, eu chegaria rapidinho, né? Mas quando você consegue uma bicicleta, você começa a perceber que tem que fazer força, né? Tem que pedalar. E aí passa uma moto do seu lado e você fala: se eu tivesse uma moto, aí eu não precisava fazer força, não ia chegar suado na igreja. E aí você está feliz com a moto, até que um dia está chovendo e você diz: puxa, eu vou rápido, não preciso fazer força, mas tomo chuva. Era melhor ter um carro. Que carro? Qualquer carro. O carro que me protegesse da chuva. E aí quando você tem um carro, você vê que o vizinho tem um carro muito melhor, um carro top, né? Que tem isso, tem aquilo, ar-condicionado e assim por diante, e aí você quer um carro igual aquele. Você luta, compra aquele carro, e aí você diz assim: tá, mas tem uma novidade no mercado. E assim o materialismo nos leva, né? Você já me entendeu? Se você tem uma casa, você quer uma casa maior. Se você tem uma casa maior, você quer uma outra casa. E quem tem uma casa muito maior, ele quer 2 casas, porque precisa de uma casa no campo, e precisa de uma casa no sítio, e precisa de uma casa na praia. Enfim, o ciclo do materialismo nos leva a sempre querer mais alguma coisa. Mas o ciclo que Deus orienta em sua palavra
é o ciclo da gratidão. E como que funciona o ciclo da gratidão? Todos os dias quando eu acordo, eu reconheço que Deus está concedendo mais um dia de vida. E é um privilégio viver pelo nosso Cristo. Ele está nos concedendo mais um dia. E eu agradeço. Se eu tenho uma casa, eu agradeço pela casa que eu possuo, porque tem muita gente morando embaixo da ponte. Eu agradeço se tem uma família, se tem uma esposa, se tem filhos. Os motivos são muitos, para nós agradecermos a Deus todos os dias. Amém. Mas nós também podemos agradecer porque nós temos uma igreja bonita como esta, uma igreja confortável. Nós temos, acima de uma igreja, nós temos um Deus, amém, nós temos um Cristo, nós temos anjos para nos guardar e nos proteger. Amém. Quantos motivos não temos para agradecermos a Deus? E aí então esquecemos que algumas coisas que muitas vezes parecem tão importantes perdem o seu significado quando eu penso que muito em breve eu me encontrarei com o meu Salvador. Amém. Eu estarei para sempre com o meu Cristo e com todos os salvos por todos os séculos da eternidade. Paulo propõe que nós tenhamos uma visão centralizada naquilo que tem valor, naquilo que vale a pena, e não nos contentarmos com esta vida à beira do rio, quem dera. É claro que vocês me entenderam que essa é apenas uma analogia, para atenção para aquilo que realmente tem valor. Nesta carta curta de Filipenses, Paulo, ele menciona, dos 104 versículos, ele menciona Jesus 40 vezes. No que Paulo estava pensando? O que estava cheio o seu coração? Jesus, Jesus e mais Jesus. A cada 2 versículos e meio, ele está falando de Jesus. É assim que nós precisamos viver também, cheios em nosso coração de Jesus, de tudo aquilo que ele representa, de tudo aquilo que é para nós. Paulo encontrou a verdadeira satisfação, era ter a certeza de que ele tinha Jesus na vida e no coração. Amém. Você também pode ter isso em sua vida, basta você abrir o seu coração e permitir que Jesus faça morada. Sim, você pode não ter tudo aquilo que gostaria de ter nessa terra, mas você tem a Cristo, e quem tem Jesus tem tudo. Amém. Quem não tem Jesus pode ter tudo desse mundo, mas não tem nada. Sim, queridos, a nossa prioridade é viver em comunhão com o nosso Deus, pois tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o seu Cristo. Ninguém. Alguém pode te prender, alguém pode te roubar, alguém pode até te matar, mas não pode tirar o seu Cristo. E eu, nesse momento, fico pensando, aqueles cristãos lá no passado, quando eles estavam dentro do Coliseu Romano, bastava para eles dizer, eu renego a Jesus Cristo, e eles seriam libertados. E ali estavam com os filhos, esposa, família. Eles sabiam o seu destino. O seu destino era ser destroçado pelas feras que estavam ali para satisfazer o desejo da massa. A massa que queria ver sangue, que queria ter divertimento. E fizeram o divertimento, serem mortos. Mas eles não voltariam atrás. Eles sabiam que a verdadeira alegria está em ter Jesus na vida e no coração. E isso, nem aquelas feras, nem os guardas, nem os gladiadores, ninguém poderia tirar deles. Assim hoje, queridos irmãos, ninguém também pode tirar isso da sua vida, Amém. da sua mente e do seu coração. Isso é algo que nós precisamos aprender. Uma vez que ninguém pode tirar Cristo da nossa vida, nós não precisamos ficar cabisbaixos, ou tristes, ou melancólicos pelo que não conseguimos, ou pelo que desejamos. Cristo é tudo o que nós precisamos nesta vida, para que Ele possa nos oferecer tudo de bom numa vida futura, muito em breve. A morte pode levar a nossa alegria? De jeito nenhum. Jesus é maior do que a morte.
Ele é aquele que falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós sepultamos, na verdade nós nem sepultamos, com esta Covid, não podemos ter um funeral de despedida, não importa, o nome desses filhos de Deus está marcado no livro da vida. E a próxima visão que eles terão não é de uma enfermeira, de um médico, de um hospital. A próxima visão que eles terão é Jesus voltando em glória e majestade. Então a morte pode tirar a nossa alegria? Não, porque nós temos Cristo. E nós temos ainda a certeza que podemos reencontrar aqueles que descansaram nessa certeza. Pais, avós, filhos, não importa quem. Então a morte não pode levar a nossa alegria, o fracasso pode levar a nossa alegria? Não, Jesus é muito maior do que qualquer fracasso. Por quê? Porque Ele quer nos oferecer algo muito maior do que as consecuções humanas, as buscas que nós tenhamos nessa vida. A traição pode tirar a nossa alegria? Não. Se existe alguém que nunca vai trair você, é Jesus. Nunca. Você pode ser traído pelo ser humano, mas não pelo seu Cristo. Então, como que alguém pode tirar a alegria do seu coração? A doença pode tirar a nossa alegria? Nem a doença pode, pois Jesus é o médico dos médicos, e quando Ele quer, Ele cura. Quando Ele quer, Ele mesmo ressuscita dos mortos. Ele tem o poder. Mas se Ele permitir que nós descansemos nessa vida, Ele tem para você a certeza de que você comerá do fruto da árvore da vida, que é a saúde das nações, e nunca mais vida eterna, vida com o nosso Cristo, vida com aquele que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós. E os desapontamentos da nossa vida, e quem não os enfrenta? Tirar? Não. Os nossos planos podem não funcionar, mas o plano de Deus é perfeito. Perfeito para mim e para você. Eu posso ter a certeza, quando coloco a minha vida nas mãos de Deus, que nem morte, nem traição, desapontamento, doença, nada pode tirar a nossa certeza de que nós temos um Cristo, de que nós temos um futuro garantido e que nós estamos indo para lá. Nós estamos aguardando que Jesus nos leve para viver com Ele vida eterna. Em que lugar? No céu. E depois de 1000 anos, na nova terra, na nova Jerusalém, onde nós viveremos com todos os santos, com todos os nossos queridos, inclusive aqueles que a morte levou, para sermos felizes de verdade. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, naquele lugar não haverá dor, nem lágrimas, nem doenças, nem tristezas. Por quê? Porque o mesmo Cristo que você tem aqui, você continuará tendo pelos séculos dos séculos da eternidade. Amém. Sim, queridos, que Deus possa nos abençoar, porque Ele é uma fonte de esperança que nunca acaba. Ele é uma fonte de esperança que é mais do que isso, é certeza para nós. É certeza do seu cuidado para conosco. Ancore a sua fé no caráter de Deus e você nunca será decepcionado. O barquinho da sua vida vai chegar ao porto seguro. Por quê? Porque tem um piloto seguro que ao longo das provações vai te conduzir ao porto seguro. Você não será deixado à deriva sob qualquer situação. Chega de ficar à beira do quem dera. Assuma, você é um filho de Deus, você é abençoado, você é protegido, e a vontade de Deus será feita no seu viver, se tão somente você reconhecer de quem você é filho e para onde você está indo. Queridos, eu estou feliz por poder voltar à casa de Deus. Falar no vídeo, a gente sabe que tem pessoas agora me ouvindo aqui, mas não é a mesma coisa do que olhar nos seus olhos, mesmo com máscara, não tem problema. Aqui é o lugar que nós consagramos para adoração ao nosso Deus.
E no próximo sábado, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente. Amém. E quem sabe mais irmãos que tenham condições, que não estejam no grupo de risco, possam estar aqui também, para estarmos diante daquele que tanto nos amou e que vai estar conosco até o fim. Amém. Queridos, que Deus o abençoe. E nunca se esqueça, tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é o nosso Deus. Podemos confiar plenamente, Ele cuidará de nós e estará conosco até o fim. Amém. Queridos, vocês que estiveram conosco pelo Facebook, nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão, mas convidamos você para quarta-feira. Quarta-feira continuaremos a nossa série, os 10 mandamentos. Já analisamos 2 e teremos na próxima quarta-feira o 3º mandamento. E assim vamos. Continuamos com os cultos presenciais agora aos sábados, às quartas e domingos, na página aqui do Facebook da Igreja Central. Você pode também ser abençoado na quarta-feira com essa série de temas, e no domingo nós teremos então o pastor Vitor, que estará apresentando também a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os que estão conosco aqui no Facebook, e até na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe vocês.